Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Ô, minha gente, hoje é quarta-feira, quartarono tá aqui. É o Franguinho Sem Censura, e sem censura sempre é mais delicioso, né? Eu queria avisar o Mano Menezes. Cuiabá é aqui, hein? É o técnico do Cuiabá que está chegando pro Corinthians. Mas quem vai falar disso muito é o Amalfi, Ailton Amalfi, o grande Elinho. Ô, Elinho, meu companheiro de viagem. E Rodrigo Gini, gente boa para falar desse assunto e que conhece futebol por dentro e por fora. Amalfi, tá chegando o técnico do Cuiabá pro lugar do Mano que falou pro Rafael que Cuiabá não era aqui. E agora eu acho que o Ranieri, que é a contratação, que é a única que está dando certo até agora, vai poder chutar de longe, né? Acho que vai estar liberado para chutar de longe, né? Porque. Agora, quanto ao Antônio Oliveira, eu acho que ele fez um trabalho bom lá. E eu acho que é parecido com o Abel quando veio, que ninguém conhecia, o Caixinha, que ninguém conhecia. O Vojvoda, vamos ser justos, ninguém conhecia. Eu acho que é uma boa contratação. Eu acho que tomara que não tenha uma multa de 20 milhões, mas eu acho que é uma boa contratação, uma aposta boa. E o cara jovem, 41 anos, parou de jogar aos 29 anos. Eu gostei, sinceramente eu gostei. Agi. Eu só fico impressionado, a história é o tal do profissionalismo, né? Porque era o Márcio Zanardi, de repente era o Cuca, a terceira opção virou o Antônio Oliveira. Eu me lembro bem do Atlético aqui, quando buscava o treinador, e aí tentou 7, 8 nomes, um não queria, o outro pedia demais, o outro só podia no ano seguinte. Veio o Turco Mohamed, e aí eu fico imaginando a cena do diretor de futebol, do superintendente, explicando para os jogadores, olha, a gente queria fulano, mas não era, Beltrano não veio, Ciclano também não. Então, esse é o que tem para o momento. Né? A mesma cena vai ser com o Corinthians. Quer dizer, o Antônio Oliveira não é uma escolha. O Antônio Oliveira é uma necessidade. Então, você nota como é que profissionalismo, né, nessas horas, não há nenhum, porque poderia ser, de repente, o caso de esperar um pouco, negociar nos bastidores com o treinador, que possa sair depois, mas não, é a coisa feita no arrepio, na correria, tem que ser, e aí depois não reclama quando dá errado. O presidente do Corinthians é aquilo lá que no interior acontece muito no interior, né, o Quartarolo? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ele fala demais, né? Ele se precipita. Tem uns burros, né, lá no Parque São Jorge que respondem, viu? Ele se precipita. Aí, como disse o nosso querido Citadini, ele fez media training e sabe falar 6 frases, né? Agora, das 6 às 5 estão erradas. Então, ele fala demais. Espera um pouquinho, controla a ansiedade, pelo amor de Deus, para não passar esses vexames todos. Agora, pessoal, eu acho o seguinte, que do mesmo jeito que está chegando o Oliveira, e a gente não sabe como é que ele vai se comportar, eu acho que tem uma diferença bem importante, que é em relação à pressão da torcida sobre determinado time. Então, por exemplo, a gente está falando do Corinthians, né? Corinthians, Flamengo, Inter, Grêmio, quem mais? Palmeiras. Os times de muita torcida exercem uma pressão gigantesca sobre qualquer um que chegue. Aí a gente tem que ver quem é que segura o rojão, né? Vocês lembram de um exemplo recente, o Maurício Barbieri, por exemplo. O Barbieri, ele fez um belíssimo trabalho no RB Bragantino, que tem uma torcida pequena, né? E quando ele foi para o Vasco, eu não sei se foi direto para o Vasco, mas enfim, eu lembro que no Vasco ele sentiu a pressão muito grande e não conseguiu, eu não sei se foi só por causa disso, mas ele não conseguiu desenvolver o trabalho que eu acho que ele tem competência para fazer. Precisa saber se o Antônio Oliveira vai ter essa cabeça tranquila, o espírito em paz, se ele vai olhar para os caras do Corinthians lá todo dia e falar, bom dia, tudo bem? Olha, vamos ver como é que é. Não, você tem que ganhar, você não tem que ver nada, você tem que ganhar o jogo. A minha dúvida é essa, quer dizer, trabalhar no Corinthians, assim como esses outros que eu citei, é um inferno. O Cuiabá não tem Gaviões da Fiel para entrar no treino lá, líder de torcida, e pedir satisfação, bater bumbo e fazer coisa pior, né? Por aí, né? E tem mais, né? O Antônio Oliveira, eu não diria nem que seja a última alternativa, ele foi uma sobra, né?
mas ele não tem nada a ver com isso. Acho que é bom o treinador, sim, os jogos que eu vi do Cuiabá, ele faz boas campanhas. No ano passado ele foi melhor que o Corinthians, inclusive na classificação, mas sem preconceito, né, gente? Né? Mas é o Cuiabá, né? Dirigiu o Cuiabá, o Gini acabou de falar, a pressão é muito menor e ele não tem culpa de trabalhar num time que não tem pressão, ele está trabalhando, está fazendo a vida dele. O caso do Barbieri, que foi citado até em algumas listas do Corinthians e agora foi trabalhar no Juárez, se não me engano, na Argentina, time bem pequeno. Está recomeçando a carreira dele. Só que tem um problema. Se o Maurício Barbieri fosse estrangeiro, se fosse português ou argentino, tinha muita gente achando que ele tinha que ter uma nova chance. Nós damos muita imunidade ao estrangeiro, né? E tomara que os caras venham e façam um bom trabalho. Nós esquecemos um pouco. Eu acho o Barbieri um técnico que tem que ser repensado, o Eduardo Batista, o técnico que tem que ser repensado, o próprio Guto Ferreira, que muita gente fala, o jeito dele, mas também é um certo preconceito. Então, o Jairzinho, né? O Jairzinho. O André Jardim foi campeão mexicano, né? Sim, e daí toda a imprensa começou a falar aqui em São Paulo, a grande imprensa, né, Gini? Como se o André Jardim fez um baita de um sucesso lá e como se ele tivesse sido mandado embora do São Paulo erradamente, quando a imprensa forçou a saída dele. Nós fomos culpados. A gente não segurou a onda dele, não. Ao contrário, a gente bateu desde o primeiro momento. Então, é muito complicado isso. Agora, o Antônio Oliveira chega num time que tem muitos problemas financeiros, problema de formação de elenco, mas eu acho, e com todo o respeito, né, Amalfi, você vai entender, eu acho que ele é o técnico certo para o Corinthians hoje. O Corinthians hoje em campo é um Cuiabá, é um time pequeno. O Mano não tinha percebido isso. Tem que jogar justamente com um time pequeno, humildemente, para tentar fazer os pontos e não cair no Campeonato Paulista, que eu acho que não vai cair, claro. Mas se o Corinthians queria tanto o Zanardi, por que não botou o Danilo lá para se salvar no Paulista e vai se salvar? E esperasse mais 2 meses, contratasse o Zanardi para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro. Aí vem uma coisa que a gente vale a pena discutir qualquer dia aí, talvez ou não, é sobre esse regulamento do Campeonato Paulista que se mete numa relação profissional que eu acho que é mais para direito trabalhista do que para a Federação Paulista. Aí os clubes assinam uma coisa e depois ficam refém dela. Porque é sempre assim. Como é que eu posso fazer uma proposta para o Elinho, uma grande proposta, né, grandiosa proposta, que eu tenho um canal internacional, e daí o Toné fala assim, não, tem um regulamento na internet que ele não pode ir. Ou seja, estou atrasando a vida dele. É discutível. Você vai falar, é o regulamento do campeonato. Pelo que eu sei, não sou jurista, nenhum regulamento, nem de condomínio, nem de entidade nenhuma, se sobrepõe à Constituição brasileira. Que se bem que também os caras estão pisando isso já faz tempo. Mas tudo bem. Então, eles fazem algumas coisas que contrariam a própria regra do jogo. E está lá desde 2016, o novo presidente não sabia, pagou mais um mico. Mas ele está aprendendo. O Augusto Melo me parece aquele garoto que saiu com a namorada e vai transar pela primeira vez. Está infernal. Vai falhar. Agora, Luiz, Amalfi e Gini, se o Corinthians... Tudo bem, eu não tenho tanta certeza assim como você, Luiz, que o Corinthians não vai cair, porque a coisa está muito ladeira abaixo. Aqui a chegada do Oliveira talvez dê aquela endireitada e tal. Né? Aquela chicotada psicológica. Então, pode ser que resolva. Agora, se o Corinthians perde do Santos hoje na Vila, Luiz, olha... E é engraçado que a gangorra faz assim, né? De novo, porque o Santos vai ficar mais forte, vai ficar bem mais forte, porque... Quem ia falar uma coisa dessa há 3 meses, há 2 meses? Exato, 2 meses. Começa o ano, Luiz. Um mês atrás, vai. Favorito. Agora, é curioso, né, que o Ademar até lembrava no último programa, como é que o Mano também foi refém da incapacidade do Corinthians de se reforçar, e agora parece que o Mateuzinho vem, então, assim, aquela coisa, né? Ele também não teve o time que provavelmente o Oliveira vai ter, o Garro agora tem condição de jogo e tudo mais, então tem isso também. E o Corinthians está parecendo a falida e falecida TV Jovem Pan. O seu Tuta queria ser dono de TV, montou uma TV com digênio. Aí brigaram os sócios. Aí o seu Tuta falava assim, vocês trabalharam na TV Jovem Pan, fizeram algum programa lá, alguém transmitiu algum jogo? Vai para a justiça! Contra o sócio, né? O ex-sócio. Então todo mundo começou a entrar e ganhar. E ele era a testemunha. Eu era sócio, realmente ia trabalhar. Ou seja, em tese foi isso.
O que está acontecendo no Corinthians me lembra muito isso. A antiga diretoria parece que está falando para todo mundo que tem a receber em processo, vai agora, mata os caras. É o que está acontecendo. Me lembra muito essa coisa, né, que é desleal até certo ponto e cruel, mas faz parte do jogo, infelizmente, e quem tem a receber tem que receber. Mas já que a gente já resolveu a vida do Corinthians... Eu acho, só rapidinho, viu, Cortão? Acho impossível acontecer isso, mas a torcida do Corinthians tem que se conformar que esse ano não vai ser campeão. Não vai ser campeão paulista, não vai ser campeão brasileiro, tem que se manter ali no 8º, 10º lugar e tentar uma coisa que é razoável. A Sul-Americana é um título possível, né? Título possível. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Nesse momento, não, né? A torcida corintiana, como eu já me conformei, ela tem que se conformar em ficar nessa linha de classificação aí, porque não vai conseguir grande coisa. Mas esse é o Amalfi que acha, porque a imensa torcida do Corinthians não pensa assim, não, né? Senta na mesa lá e eles falam. Exatamente. Eu recebo muitas críticas das redes sociais, assim, o cara, você só fala mal do Corinthians, eu escrevo embaixo. Você quer que eu fale bem por quê? Tem alguma coisa boa? É difícil. Mas a gente já resolveu parte da vida do Corinthians aqui. Então vamos ao Campeonato Carioca, o grande Campeonato Carioca, que o Tite já explicou, gente. O padre Tite, o pároco Tite, tem hora que parece que ele está fazendo sermão, né? Ele fala assim, não falei aquilo que vocês entenderam que eu falei. Eu estava só dizendo que aqui tem 3 equipes que vão para a Libertadores, Fluminense, Botafogo, né, e Flamengo. Então, está mais forte que São Paulo. É isso que eu quis dizer. Vocês também não sabem, eles usaram isso contra mim. Mas tem uma coisa que eu não gosto. A bola aqui é muito pesada. Em 2024. Falando da bola. É a primeira vez que eu escuto alguém reclamar porque a bola é pesada. Vocês lembram da Jabulani? Era muito leve. Ué, Amalfi, e a bola de capotão? Não era pesada quando chovia? Não, era leve, né? E quando chovia? Então. Se passava sebo na bola antigamente, né? Mas a Jabulani... Só o ditão para cabecear a bola pesada de chuva. A bola tango era leve. Vocês lembram disso? A bola tango era leve. Depois a bola questra era leve. Que mais? O jogador não conseguia dominar. Por que você não domina a bola? Porque ela é muito leve. É a primeira vez o Tite fazendo história reclamar que a bola é pesada. Agora, por que ele está fazendo isso, hein? Já é a segunda, né? Está faltando o quê? Trabalho na Gávea para ele? Está preocupado com outras coisas? Deve ser media training, né, gente? E o engraçado é que na seleção eu não me lembro dele em nenhum amistoso, em nenhuma Copa do Mundo ou Copa América, ele dizer, não, a gente não foi bem porque a bola é leve, né? Porque a bola... Por que no Carioca é assim, né? Daqui a pouco vai ser o gramado, né? Que já é horrível faz tempo, né? Sim, mas vai começar a falar, né? Porque o Botafogo tem o tapetinho, porque o outro não sei o quê, porque o Maracanã não é mais o mesmo. O Tite não está reclamando de viajar 6 horas para Manaus, jogar em Manaus e voltar, né? Não está. Ainda não. Ele começou a perder. Né? Será que ele desaprendeu a trabalhar em time de tanto tempo que ficou na seleção, gente? É um teminha rápido aqui para vocês. Pode ser. Aquela pressão era diferente, todo né? dia. Ele ficou meio vagabundo. Vamos colocar no popular. Tá meio vagabundo. Eu também estou meio vagabundo. Comecei a ser aposentado. Poxa, mas tem que ir, não tem problema. A gente vai. Mas, sei lá, parece que está sentindo esse negócio de acordar cedo, treinar. E olha que acordar cedo no Rio de Janeiro não precisa também fazer muita coisa. Pode perder a hora, né, Amalfi? Pode. Aquele sol batendo na janela. Acho que ele acorda e ele não pode, como a gente agora que está meio aposentado. Hoje eu não vou ir. Ele tem que ir, né? Ele está ganhando uma grana legal para ir, né? É meio estranho isso, né? Porque realmente o técnico da seleção às vezes fica meio embolado, né? E ele via jogo pra caramba, mas tudo como nós, né? Pela televisão, né? E viajando também, né, Luiz? Mas ele acha que o currículo, né, a expressão que ele teve, o fato de ter treinado a seleção, anula tudo que a gente tem no futebol, quer dizer, do tempo que ele estava no Juventude, ou nos times pequenos, no Caxias, etc., ele ficava enfrentando outros menores ainda, com toda a limitação de estrutura, de gramado, etc., agora não pode? Como assim? Ele está enxergando um futebol brasileiro que a gente não, a grande maioria sabe que não é, né? Voltou à realidade, né? Aliás,
Sobre isso, uma briga gaúcha, né? Temos um tempinho rápido aí, e não se meta no chimarrão dos caras, na cuia dos caras, mas vale a pena repercutir, né? O Dunga deu uma alfinetada nele, ele estudou 10 anos, ficou 10 anos lá, falou mal de mim, que eu era inexperiente, e realmente só foi até o 5º jogo. A exemplo do Dunga em 2010. E o Renato Gaúcho aproveitou a deixa e falou: com esses caras aí eu não aceitaria a seleção, com esse pessoal não dá. Malandro. Claro que aceitaria, né, Linha? Lógico. Aliás, é o sonho dele. E eu acho e também não acho que está errado o seu sonho de ser o técnico da seleção brasileira, não é isso, mas é um oportunista. Não é Renato, a gente conhece, né, Luiz? É um malandro, vai onde tá se dando bem e tal. Esse jogou para a galera sempre, né? O cara, jogadoraço, inquestionável, né? Torcida do Grêmio tem toda razão em idolatrá-lo, não só pelo gol do título mundial, mas, enfim, marqueteiro de primeira, o professor Portaluppi. E eu acho que aquele momento, eu não sei agora eu vou precisar, mas talvez 5 anos atrás, quando o Grêmio estava ganhando tudo lá na Libertadores e tal, ali o Renato poderia ter sido aproveitado para dirigir a seleção brasileira. Eu acho que aquele momento era bom. Eu lembro que eu falava isso na roda com os amigos e tal. Acho que o Renato podia ser o técnico, não sei o que, blá, blá, blá. Agora, não sei. Agora acho que qualquer um que caia lá dentro vai se dar mal. O Amalfi, se ele for técnico na seleção brasileira, do jeito que ele gosta, né? Ele vai falar que ele é melhor que o Guardiola, né? Ele já disse que é melhor, jogou mais do que o Cristiano Ronaldo, né? Não tenha dúvida. Dizem as más línguas que ele quer mesmo ser treinador da seleção, porque aí, como ele treina no Rio, a sede da CBF é no Rio, ele vai poder jogar o futebol dele numa boa, vai ter a prainha sempre, então... Mas a bola de futebol é pesada, não? O Tite tem aquele joelho que já operou 3 vezes, não melhora, hein? Precisa arranjar um médico bom, hein? Agora, é meio complicado isso mesmo, é meio complicado. Tomara que a seleção brasileira também tenha um bom caminho agora com o Dorival, que tem visto os jogos aí, né? Tem ido pessoalmente, foi ver agora a final da Supercopa, não sei para quem ele torceu, né? Ele era técnico de São Paulo, tem parte, inclusive, dessa conquista, se você analisar bem, e também jogou no Palmeiras, agora, como jogador. Cabe o registro, se a gente espera que a seleção adulta, a seleção principal vá bem, a Olímpica... Boa lembrança, pelo amor de Deus. O professor Ramon Menezes corre o risco de tirar, né? Não ele só, mas enfim, o atual bicampeão olímpico ficar simplesmente fora de Paris. Não está muito difícil, não. Eu acho que a convivência do Hendrick com o Abel Ferreira, né? Ele deve ter feito media training com o Abel Ferreira, já falou bobagem, né? Porque tomamos um pau da Venezuela que não pode tomar, bem que pese que fale que a Venezuela evoluiu, ela é só melhor que a Bolívia hoje, né? Na América do Sul. E que era time reserva e tal, mas enfim. Não, mas aí o Hendrick, você viu que ele falou? Depois ganharam o jogo seguinte, se classificar. Vocês ficam aí pegando no pé porque precisam aprender a ver o jogo. Quem é ele? É o Hendrick só. Parece que agora tem 30 anos, né? Aí perdeu agora, né? Pro Paraguai. O Peralta deu uma peraltada neles. Ele perdeu o pênalti. Até aí tudo bem. Ele é um grande jogador, acho que vai ser um jogador extraordinário mesmo. Sim. Agora tem a Venezuela de novo, Hendrick. Dá um jeito, vamos ver o que vai acontecer, né, Lin? E essa coisa de... O cara é um moleque, né? Assim, moleque no sentido de... tem pouca idade. Né? Tem pouca idade. É jovem. Ele era, há poucos anos, ele era uma criança. Então, e já começa, sabe, aquela coisa do... Não, porque é isso, porque é aquilo, porque vocês... Essa coisa de, né, Luiz, vocês da imprensa é duro, né? Porque generaliza, vira uma massa, quer dizer, cada indivíduo vira uma massa. É tudo igual. E começa a falar muito, eu acho que joga bola, cara, joga bola, constrói a sua vida profissional e fica quieto. E outra, né? Já começou uma história de que, mas nós não temos o Vitor Roque, mas fulano não liberou um, não liberou outro, pelo amor de Deus, né? Você vê a seleção brasileira, o grupo que está disputando o pré-olímpico, tem total capacidade, talento e possibilidade de se classificar com o pé nas costas. Então, começar com essa história de porque fulano não está, Beltrano não está, a gente ainda tem material humano bom o suficiente com quem está lá para se classificar. E como jogador brasileiro, desculpa, eu vou falar aqui um termo, depois qualquer coisa o Toné corta. Como jogador brasileiro é otário, né? Eu assisti o jogo inteiro. O Paraguai fez 1-0,
toda a falta que o Paraguai fazia, os jogadores brasileiros iam lá pedir cartão. Se você somar esse tempo aí, dá uns 7, 8 minutos. Entendeu? Enchendo o saco do juiz 40 segundos a cada falta. Né? A cabeça está em outro lugar, né, Amalfi? Oi, desculpe, velho. A cabeça está em outro lugar, desculpe. Botando a mão na boca, como o jogador brasileiro é otário. Caíram na armadilha do Paraguai, o Paraguai ria, os caras riam dos brasileiros, e os brasileiros nervosinhos, fazendo aquele jogo de cena, caras e boca. Só aí foi uns 7, 8 minutos. Como o jogador brasileiro é otário. Lá na Jovem Pan isso. Lá na Jovem Pan tinha um tal de Luiz Carlos Quartarolo que chamava de burro. Quanto mais burro, mais R's. Olha, vamos já dar um abraço em todos vocês aí que estão nos vendo. Obrigado, participe, se inscreva no nosso franguinho, estamos crescendo. Mas, olha, Gini, dá uma faladinha aí sobre o grande Diego Alves e o maior jogo da vida dele. Pois é, o julgamento do Daniel Alves na Espanha, né? O que me chama a atenção, independentemente de veredito, de definição, quer dizer, como é que você tem 4, 5 versões para o mesmo fato? Né? Eu, normalmente, quando faço alguma coisa na minha vida, eu sei bem o que eu fiz e qualquer coisa além disso é ficção. Mas, de repente, já mudou 32 vezes de advogado, já mudou de estratégia. Aí você vê como é que essa justiça, tudo bem, né? São possibilidades, isso aí é do jogo, mas como é que você dá margem para esse tipo de situação? Ora, houve alguma coisa, houve registros, você tem testemunhas, você tem toda uma série de indícios, e aí, de repente, aparece que, não, mas eu estava bêbado. Como assim, não estava antes? Então, que confissão, que depoimento é esse que você diz uma coisa antes e omite uma informação que, de repente, passa a ser decisiva, definitiva? Então, eu acho muito complicado isso. Volto a dizer, né, a gente está falando ainda sem ter ideia da pena, mas o andamento do julgamento, os indícios que foram levantados, tudo isso sugere uma gravidade à situação, que volta àquela coisa do jogador de futebol que se acha maior do que a lei, maior do que... E que está descobrindo-se, pelo caso do Daniel Alves, como a gente teve o caso do Robinho também, que a coisa não é assim, quer dizer, acaba que eles, até pela visibilidade, por tudo isso, se tornam exemplos. Ok, pode ser que a Espanha esteja aproveitando o fato de ser um brasileiro para fazer valer a lei dela, mas enfim... Né? Fosse o caso, então, que se não se fizesse isso, como, aliás, não deve fazer, nem sugerir, quer dizer, qualquer tipo de violência desse tipo, de assédio, de violência sexual, é completamente condenável, e vamos ver o que determina a justiça espanhola em relação ao caso específico do Daniel Alves. Agora, é realmente o jogo mais importante da vida dele, e acho difícil que ele consiga virar, porque o placar está completamente desfavorável. Verdade. Olha, só uma coisa para você, Daniel Alves, até para fechar o programa, viu? Esse negócio que bêbado não se lembra é grande mentira. Eu não sou alcoólatra, aliás, alcoolismo é uma doença, a gente lamenta. Mas eu já fiquei bêbado na minha vida, eu lembrava direitinho do que eu fiz. E só tinha uma versão. Nem bêbado inventa 5 versões, a não ser que tenha interesse. Um abraço, gente. A gente volta na sexta-feira com mais gente participando, os companheiros também vão participar. Linho, Gini, Amalfi. Boa sorte, Antônio Oliveira. Tchau. Tchau. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.